A paz de Deus com todos, meus queridos, nesta manhã, nesse dia, aqui estou novamente, desta vez em sequência dos nossos trabalhos sobre os raciocínios de acordo com a palavra de Deus. Estou hoje aqui para responder uma pergunta que eu recebi acerca do Espiritismo. E então, pesquisando nas santas e sagradas escrituras, conforme nós podemos ver, em nossos raciocínios, que ela nos responde de acordo com a santa palavra, de Deus. Vamos ver o que ela nos fala? Pois bem, o que a Bíblia diz sobre o Espiritismo? A Bíblia diz que Deus é contra o Espiritismo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 9 a 14, Deus dá ordens ao povo para não cometerem certas práticas, porque se assemelharia aos povos vizinhos, que não obedeciam a Deus. Vamos pensar, se Deus deu ordem ao povo para não cometerem certas práticas, é porque certas práticas existiam. Verdade? Vamos prestar bastante atenção. Porque o povo que não obedeciam a Deus tinha as suas práticas, E eles não tinham conhecimento do único Deus nosso, Deus verdadeiro. Uma das práticas era a tentativa de comunicação com os mortos. Tal ato traria consequências negativas para o povo. O grande perigo é que tentar falar com os mortos abre uma porta para o diabo. Isto é, porque comunicar com os mortos não é possível. E muitas vezes a pessoa está, na verdade, estabelecendo contato com um demônio. No livro de Samuel, no capítulo 28, no versículo 3 a 25, nós vemos que o rei Saul desobedeceu a Deus e procurou uma mulher que invocava espíritos. Essa atitude do rei Saul demonstrou que ele estava longe de Deus e por isso viria a sofrer pela sua desobediência. No Antigo Testamento, Deus não só condenava a prática do espiritismo, como ainda castigava o praticante de tal ato. Nós vemos em Levíticos, no capítulo 19, versículo 31, Deus quer que as pessoas o busquem para obterem respostas e não recorram a outras práticas ou entidades. Irmãos, é a Bíblia falando.
É a palavra de Deus falando. No Antigo Testamento, Deus não só condenava a prática do espiritismo. O Espiritismo afirma que quando uma pessoa morre, a sua alma e espírito permanecem na Terra e pode passar por vários passos para obter o aperfeiçoamento espiritual. Por outro lado, a Bíblia ensina que depois da morte, nada pode ser feito para conseguir a salvação. O destino da alma, céu ou inferno, vai depender se a pessoa durante a vida aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que cada pessoa vive uma só vez e depois de morrer enfrenta o julgamento. Assim, não há nenhuma indicação que o seu espírito permanece na terra ou fica contactável. Me envolvi em espiritismo, o que devo fazer? Ótima pergunta. Se você se envolveu em alguma prática espírita, não está tudo perdido. Deus perdoa quem se arrepende. 1 João capítulo 1 a 9. Creia em Jesus, peça perdão por seus pecados e dedique a sua vida a Ele. Ore e rejeite toda influência maligna vinda do Espiritismo, reconhecendo Jesus como a única autoridade sobre sua vida. Um pastor ou um líder de confiança poderá lhe ajudar com isso. Assim, o Espiritismo não terá mais poder sobre sua vida e você receberá o perdão de Deus. Certo, irmãos queridos? Para confirmar mais sobre esse assunto, nós vamos ver o que a Bíblia diz também sobre a reencarnação. Inclusive, eu já gravei um vídeo, mas para nós reforçar nossa compreensão, eu vou passar novamente essa parte. Veja, a Bíblia diz que só vivemos uma vez, né? Portanto, a reencarnação não pode existir. A reencarnação é incompatível com o ensino bíblico. A reencarnação, ela é o mesmo que a ressurreição? Não, de maneira nenhuma. A ideia da reencarnação é quando uma pessoa morre e o seu espírito volta de novo à Terra para habitar no outro corpo, como outra pessoa, mas ligada a vidas anteriores. Esse processo repete-se indefinidamente, até que o espírito é aperfeiçoado. Algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, acreditam na reencarnação. A ressurreição é bem diferente. A Bíblia tem casos de pessoas que estavam mortas, mas voltaram à vida no mesmo corpo. 1 Reis, capítulo 17, 22, em João, capítulo 11, verso 44. Foram ressuscitados e não foram reencarnados. Mas, normalmente, quando fala de ressurreição, quer dizer o dia em que todos que morreram vão acordar para serem julgados. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12. Só vão acordar uma vez e não vão ser pessoas diferentes. Como já foi dito, João Batista foi a reencarnação de Elias? Não, de maneira alguma. Quando Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir, ele não disse que era Elias, mas que era o Elias. Tinha o mesmo papel que Elias. Nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14,
que o próprio João Batista negou a pés junto que ele não era o Elias. Aquele Elias, profeta lá do Antigo Testamento. Esse Elias agora está aqui no Novo Testamento. O Elias quer dizer o enviado de Deus que vinha para preparar o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Então esse é outro Elias. Não é uma reencarnação como muitos pensam. João capítulo 1, versículo 21. Os judeus, naquela época, acreditavam que Elias ia voltar porque ele não morreu. Ele se ascendeu ao céu, né? Foi levado ao céu, arrebatado. Para melhorar nosso entendimento, também a transfiguração não foi uma reencarnação de Moisés e Elias. Eles apareceram na sua forma santificada, como sinal da ressurreição que ainda há de vir. Nós vemos em Lucas, no capítulo 9, versículo 29 e 31. Certo? Se houvesse a reencarnação, Elias e Moisés não ia aparecer como Elias e Moisés, ia aparecer como outra pessoa. Entendemos bem, né? Tudo bem. E quando Jesus fala em nascer de novo a Nicodemos, ele deixa bem claro que é um nascimento espiritual. Não voltará a nascer fisicamente. Nós vemos em João capítulo 3, no versículo 4 e também versículo 6. A Bíblia não deixa lugar para dúvidas. Só morremos uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Além disso, a ideia por trás da reencarnação é que nós podemos nos salvar pelos nossos próprios esforços ao longo de várias vidas, mas a Bíblia diz que não há nada que podemos fazer para pagar nosso pecado, mesmo tentando viver da melhor maneira. A salvação é nos dada por Deus de graça e vem pela fé. Vemos em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 e 24. Então, irmãos, como foi dito já no início, que se Deus proibiu ao seu povo, israelitas, de consultar os mortos, como assim fazia os pagãos? Então nós vemos bem claro que se Deus proibiu porque existia essa prática. E se existia essa prática, como já foi dito, abriu-se uma brecha para o diabo aproveitar dessa brecha e enganar a muitos. Então, por exemplo, o caso do rei Saul. Então foi Samuel que ressuscitou ali? Não, claro que não. Ali foi um espírito demoníaco, para que, é lógico que o diabo conhece todos nós, o diabo sabia que Saul estava sendo desobediente a Deus e o que iria acontecer com ele por causa da sua desobediência. Então fica bem claro, nós não somos contra crença nenhuma, deixa bem claro, né? Mas nós estamos mostrando o que a santa palavra de Deus diz, né? Como já disse em vários outros vídeos, não é eu que digo, e nem são os professores teólogos que aprofundam sobre as histórias bíblicas, sobre a obra de Deus. Certo, irmãos? Foi tirada essa dúvida? Continue perguntando. E a Bíblia certamente te responderá. Fiquem com Deus e que a sabedoria de Deus e da sua palavra venha aumentar em nossa mente e em nossos corações, fazendo assim, nos preparando
para a ressurreição em Cristo Jesus nosso Senhor, não para a reencarnação. Eu não quero ser ninguém no futuro. No futuro quero ser eu mesmo, diante do Senhor Jesus, no reino da sua glória. E todos nós cristãos, não é, irmãos? Deus abençoe a todos, fique com Deus e tenha um bom dia. E um lembrete, fique em casa. Os tempos estão difíceis. Se puder, fique em casa, orando, pesquisando, buscando a Deus. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.